Então, o mecanismo relacionado às regulamentações cardiorrespiratórias, elas têm os programas de preparação esportiva de alta competição, que nós podemos colocar entre adaptações regulamentatórias ou regulamentáveis, cardiorrespiratórias, que é o foco importante. O fato importante principal é o miocárdio, o coração, os campos musculosos e as questões da tendência ligada também aos campos energéticos, volumoso. Mas vamos chegar nessa hora quando falamos sobre a questão de bioestrutura e o crescimento do coração em questões da massa muscular e desenvolvimentos que ocorrem. Pode ser benéfico ou maléfico. Muitas vezes, é lógico, o seu próprio corpo vai crescendo, desenvolvendo um campo de locomoção e bioestrutura para colocar fatores importantes que relacionam. Então, o coração, ou seja, é o seu funcionamento, o coração é o esportivo, o débito cardíaco. Embora quando falamos coração esportivo, nós temos que ter essa ambiguidade. Coração esportivo, porque muitas vezes, lógico, tem vários dados periódicos que você vai olhar um coração, tipo de o campo eletromagnético ou ressonância, os campos que analisam os campos de laboratoriais. Um coração de um atleta tem a diferença muito grande, perpétua, e relaciona. Ou seja, muitas vezes, se eu relacionar a arritmia de uma pessoa que é sedentária, ou seja, que está começando a fazer atividade física, as atividades humanas, para um atleta é diferente, mas embora os dois estão fazendo atividades humanas. Ou seja, se a pessoa ela é amadora, ou seja, até o termo amador, ou seja, uma pessoa que busca um estilo ligado à qualidade de vida, ela está inserida. Por isso que eu coloquei a atividade humana, não colocando só em destaque o campo de rendimento, mas as questões de contrações, elasticidade, ou seja, o débito cardíaco, ou seja, o débito sistólico, a tensão arterial, a frequência cardíaca, a respiração, o volume e capacidade pulmonar, o débito respiratório, a frequência respiratória, os equivalentes, ou seja, em suma, fazendo um campo de um movimento sumário, o ventilômetro, que vai analisar esses campos colocados aqui em cada tópico, né? O consumo de oxigênio, o consumo máximo. E esses tópicos importantes aqui dá para explicar sobre Bolívia e Brasil. Por exemplo, o coração e o seu funcionamento, o coração esportivo. Dá para ver um destaque, a corrida, 50 metros, 100 metros, o débito cardíaco entre os campos sistólico e diastólico, quando ocorrem essas alterações, ou seja, as camadas, né, as câmeras ligadas ao campo sistólico, ok? Essa tensão arterial, nós podemos ortogar sobre questões importantes. Então, quando falamos sobre o aumento nos números de miofibrilas, por fibras, é por isso que em questões de periodização e treinamento, sempre tem que haver um campo que possa relacionar uma perplexidade no estímulo. Perplexidade é uma forma de dificuldade, porque o tipo de adaptação podemos falar, mas conceituar a adaptação não. Podemos conceituar os campos da nomenclatura. O que é adaptação? É um conceito que vai haver um equilíbrio interno e externo, mas tipicamente, ou seja, no local, mas conceituar, ou seja, num campo geral não tem como, porque pode perguntar qualquer tipo de treinador, ou a mim, um campo de concepção, tipicamente a adaptação, ela tem um conceito em cada local que você vai. Ou seja, vamos lembrar, eu vou conversar com a professora Santiana, a doutora Santiana. Aí nós vamos lá para o Canadá, lá fazer um congresso lá junto com ela. Tipicamente, é lógico que o campo da nomenclatura morfológica, viajando de avião, vai haver, ou seja, mudanças, alternâncias no meio. O conceito de adaptação vai haver, é lógico, que é o campo de quê? Homeostase. O meu corpo vai se adaptar nessa consciência corporal. Ou seja, no campo ligado ao sistema cardiovascular, cardiorrespiratório, que é esse meio sistêmico que relaciona. Ok? Então, quando falamos da ADP, a DPCP, falamos de quê? Lógico, as fontes ligadas ao trifosfato, da adenosina, acetilcolina, e esse campo de estímulo e resposta, que há uma ondulação. É lógico, o Weiner, que nos ensina didaticamente o treinamento ideal, quando ele fala sobre treinamento onduloso, que subida, descida, o fast leg,
É um campo didático, nós entendemos também esses termos que ocorrem o quê? A fadiga central, a fadiga específica, a fadiga geral. Ou seja, a fadiga central, a maioria das vezes, nas minhas colocações, central quando ocorre tipo overtraining, né? Que eu quero dizer assim, quando a pessoa chega uma exatidão tão extensa que pode haver algumas reações no corpo que pode desmaiar. Vocês podem assistir alguns corridas e competições ligadas também a corrida de rua, maratona, e também, ou seja, também treinamento ligado a fisiculturismo, outras modalidades. Quando chega à extremidade, ou seja, a pessoa pode até desmaiar, porque chegou ao extremo, ou seja, não chegou até o respeito corporal, mas chegou até o extremo. É lógico que tem que haver depois uns 3 dias, 4 dias, 5 dias de recuperação. Que, ou seja, o organismo vai pedir alimento, vai haver um campo de sistema imunológico. Os traumas que eu falo aqui não são os traumas emocionais, mas os estímulos que ocorrem na carga. Aonde há um estímulo, há uma carga. Aonde há uma carga, há um estímulo. Ou seja, o seu próprio corpo pode ser uma carga, fazendo flexão. Mas imagine se você colocar ainda peso. Não estou falando para você não usar halteres, ou um peso, uma barra, ou seja, vários tipos morfológicos de treinamento. Estou falando que o ser humano, em questões de conceito, ele é um corpo, é lógico que pode colocar como máquina, mas tem os seus derivados ligados ao quê? Ao campo isotônico, isocinético e isométrico. Pensar, sentir e agir. Se você associar os campos ligados a esses triângulos, ligados à contração excêntrica e egocêntrica, e pensar, agir, sentir, vai ligar ao termo de corporeidade e os campos epistêmicos. Embora a própria teoria tenha um campo de uma autoria, de uma identidade muito perdida relacionada à antologia. As antologias e os fatos importantes que aconteceram. Ok? Vamos lá. Quando eu falo sobre o quê? Vamos lá citar o Erickson e Saltin. Quando estudando 33 meninos, né? Ou seja, divididos em grupos, né? De 11. Aqui nós podemos ver. Ok? Nós podemos analisar bem as questões importantes que retratam. Por exemplo, quando eles falam sobre treinamento de atividade. O treinamento de atividade. Então, aí você vai lá 10 segundos. Aí depois 60 segundos. Aí 2 minutos, 4 minutos, 20 minutos. 120 minutos. São o quê? Se nós analisarmos esses autores, eles nos ajudam a analisar em contexto escolar e também principalmente em escola, que o foco em questões de meninos e meninas, o foco é anaeróbico. Veja bem, o trabalho anaeróbico, o trabalho aeróbico. Vamos subdividir atividades humanas. Cada pessoa, cada aluno que participou contigo na quadra esportiva como a mim, ou seja, propriamente dito, professor João Paulo, houve esses fatores de porcentagem. Imagine só, percebe-se? Aí o trabalho anaeróbico, lá 10 segundos, 85%. Vai pedir mais demanda, igual um carro. Depois 60 segundos, 60%, 70%, vai diminuindo. Por quê? Quanto mais você vai fazendo atividade, você começa numa intensidade maior, elevada, em 10 segundos, e aumenta a porcentagem, fica no campo anaeróbico. É lógico, vai vir a fadiga, vai vir o cansaço. Por isso que a maioria das vezes, qualquer atividade recreativa que também está inserida na periodização de treino, vai colocar algo em destaque importante. Eu coloquei esses autores aqui porque o ADPCP, o acetilcolina, que também a comporta para ver a contração muscular, o cálcio, o cloro, que também é menos. Eu falo do cloro, não é para tomar o cloro não, pessoal. Estou brincando aqui, tá bom? O cloro, ou seja, outros campos de minerais que relacionam a contração muscular. Quando eu falo sobre elasticidade, quando eu falo sobre contratibilidade, não é contradições não, embora há uma contradição no meio muscular. Quando eu pego uma barra ou coloco o peso, pode haver o quê? Alternâncias no ambiente, no clima. Nós estávamos falando de Bolívia e Brasil, ok? Então o ADPCP, ou seja, são fontes importantes. Embora a pessoa fale, citose metabólica aumentou o acúmulo, isso tem que acontecer, pessoal, ok? Por quê? Há uma demanda nessa biópsia ligada também ao ácido lático. Já tem alguns estudos, tempos atrás, que eu estava estudando sobre o quadríceps, os campos da extensora, o quadríceps femoral, que o próprio o Weinicke coloca lá a extensora unilateral e bilateral para analisar essas fontes de fibras. 2A, 2B e a 2B, algo